Boa noite, meus irmãos. Estamos mais esta quarta-feira reunidos para momentos de oração, leitura da palavra do Senhor e edificação espiritual. Vamos fazer uma oração inicialmente? Nós te adoramos, Senhor, por estarmos reunidos ao redor da tua palavra, em comunhão com os nossos irmãos. Exaltamos o teu nome porque tu és o único Deus, vivo, verdadeiro, digno de ser adorado, invocado, Senhor. Nós te invocamos nessa noite. Esteja conosco neste culto, Senhor, nos abençoando, nos iluminando, Senhor, recebendo a nossa adoração, nosso louvor. Nós te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma alegria muito grande e eu gostaria de abrir a leitura da palavra com os irmãos no Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, Salmo 146. Abra aí a sua Bíblia. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Um salmo magnífico, meus irmãos, e eu destaco aqui o versículo 9. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Este aspecto inicial deste versículo que iremos falar hoje de família. Iremos usar um texto depois que se alinha aqui com este clamor, este salmo, esta instrução da palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, inicialmente agora nós iremos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos interceder. Somos falhos, meus irmãos, vamos glorificar a Deus também pelo perdão, por tudo que o Senhor tem feito por nós, tantas bênçãos, não é? Tantas respostas, a bênção do perdão também. Clame ao Senhor pelos seus pecados. Aproveite e interceda também pelos enfermos, pela sua família, pela sua casa. Estamos no mês de maio, mês da família, Semana do Lar. E a nossa mensagem hoje também procurará abordar nesse prisma a partir da palavra do Senhor. Oremos silenciosamente e depois estarei orando de voz audível. Bendito o teu nome, Senhor, pelo teu perdão. O Salmo nos diz que o Senhor reina eternamente, reina sobre o pecado, Senhor, as nossas misérias. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, o Salmo nos fala da tua misericórdia, do teu amor para com a família, para com o órfão, a viúva, para com os teus queridos. Abençoe os lares da tua igreja, Senhor, neste mês que comemoramos a família, Senhor Deus, que entregamos os lares no teu altar, que louvamos o teu nome pelas nossas casas. Muito obrigado, Senhor. Abençoe os lares que precisam da bênção do Senhor, da restauração, da libertação, do emprego, da cura. Que o Senhor alcance, Senhor, as vidas. Olha por aqueles que estão afastados de ti. Traga novamente para junto do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te adoramos
pelas bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos juntos mais esta quarta-feira e uma segunda leitura que eu gostaria de fazer com os meus irmãos está em 1 Reis, ou melhor, 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Texto da palavra do Senhor, texto bem conhecido, meus irmãos, texto abençoado, e nós vamos buscar o Espírito Santo de Deus para a nossa meditação. Pai bendito, diante das tuas verdades, ó Deus, nós somos pequeninos, dependemos do teu Santo Espírito para nos iluminar. Nos abençoe, tenha misericórdia das nossas mentes e corações, que a tua palavra edifique, liberte, converta, transforme, console, para a honra e glória do teu nome exclusivamente, Senhor. Nós te adoramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Semana do Lar, Semana da Família, mês de maio. Então eu gostaria de meditar nesse texto com os meus irmãos. Sabe, irmãos, a vida é tão interessante, a existência em certos momentos, tudo parece sossego, tudo é puro sossego, e até parece que os problemas acabaram, se acabaram e não existem, não é? A vida parece uma calmaria, uma planície, irmãos. Isso acontece. Porém, é interessante, irmãos, que tudo pode mudar. O irmão sabe disso, sua família sabe disso, a sua casa sabe disso, tudo pode mudar. E repentinamente vêm aquelas nuvens, vêm as adversidades, elas chegam, e aquelas águas tranquilas começam a ficar agitadas. Sim, irmãos, isso acontece na vida em todas as esferas. Isso acontece em todos os níveis da nossa existência. E enfrentamos essas alterações, essas instabilidades. Sim, isso acontece. Inclusive na família. Na família também. E vivenciamos os transtornos do trabalho, nos estudos, na vida secular e no lar também. Tudo vai bem e repentinamente tudo vira no avesso, né? Como nós costumamos falar. Isso também ocorreu, irmãos, aconteceu na vida daquele lar ali, desta família aqui de 2 Reis, na vida
e no ministério de Eliseu. Possivelmente uma família saudável, irmãos, se nós formos imaginar o passado daquele lar. Porém, após um período de calmaria, como nós dissemos no início da nossa mensagem, veja que o marido morre, o homem daquela casa morre. Para piorar, corre o risco aquela família de perder os seus filhos, aquela mulher, de perder os seus filhos. A lei mosaica, irmãos, permitia isso. Ela permitia a venda dos filhos como forma de pagamento de dívida, e eles se tornavam então servos ou escravos. Isso durante um período limitado de tempo, depois eles eram restituídos, mas havia ali aquela separação, o risco da separação. Os credores não eram lá muito piedosos, eles não tinham um coração muito amoroso. Esses credores, irmãos, não perdoavam, a maioria deles. E a lei, muitas vezes, para com aquelas pessoas, filhos, essa lei não era muito respeitada, existiam muitos abusos para com esses que se tornavam escravos. Então veja, irmãos, a situação daquela viúva, daquela família, veja que contexto. De repente, sem marido, possivelmente sem os filhos que seriam escravos, aquela dívida, uma situação terrível, irmãos, para uma mulher na época, para uma casa, uma família naquela época. Nós já ouvimos vários estudos sobre esse texto, mas eu gostaria hoje de abordar esse texto a partir do seguinte prisma: uma bela família, a partir deste relato aqui que nós lemos em 2 Reis. Meus irmãos, que homem honrado este homem! Um homem honrado, mesmo depois de morto, ele deixou um testemunho. Que mulher guerreira, meus irmãos, que esposa guerreira e sábia. Ela soube lutar e honrar a memória de seu marido, a sua família. Ela lutou pelos seus homens, pelo seu marido e pelos seus filhos. Que filhos envolvidos, irmãos, filhos envolvidos. Os irmãos percebem no texto. Eles não eram omissos. Então, uma bela família. Então, irmãos, iremos refletir. E um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, irmãos, é o seguinte: há um processo de desvalorização do homem, da figura masculina. Isso está acontecendo em todas as esferas. O homem está sendo seriamente desvalorizado. Ele está sofrendo uma grande humilhação no mundo de hoje, na sociedade de hoje. Ele está sofrendo isso, porém as coisas, irmãos, nem sempre foram desse modo. E antes, nós podemos ver, tudo convergia para o lado masculino. Havia até alguns excessos, nessa supervalorização do homem. O que está acontecendo o contrário agora. Mas, meus irmãos, estamos vendo que o mundo está indo para o lado oposto. Não querem apenas tirar o homem do centro. A intenção é ridicularizar o homem, a figura masculina. Essa é a intenção, é escarnecer do homem. Você já deve ter percebido isso através da mídia, dos meios de comunicação. Preste atenção nas programações, nos próprios comerciais, as mensagens passadas nas novelas, em tantas programações. Há um forte movimento cultural nesse sentido. Até os meios educacionais estão envolvidos nesse processo, irmãos. Nós sabemos quem está por trás dessa tramóia. É o inimigo. Atingindo o homem, ele arrebenta a família. E assim ele quer desestruturar as famílias e também a sociedade. Você está percebendo isso? Falta liderança, falta autoridade, falta direção, falta comando. E é isso que o inimigo quer. Meus irmãos, a Bíblia sempre destacou a posição do homem.
uma posição importante, assim como da mulher também. Em 1 Reis, numa palavra de Davi para Salomão, ele diz: coragem, pois, e sê homem. Coragem, pois, e sê homem, Davi disse para Salomão. Essas instruções eram típicas para um guerreiro. Elas eram dadas antes de entrar no campo de batalha. Também eram dadas essas instruções diante de grandes desafios. Ser homem, quando a missão envolvia tarefas difíceis. Mas, irmãos, o mundo prega o contrário. O mundo diz assim: desista, não seja homem, não seja um guerreiro. Sabe, irmãos, a igreja deve resistir a isso e deve resistir bravamente. Assim como aquela mulher que lutou pelo seu marido, pelo seu homem, pelos seus filhos. A igreja deve resistir a isso. Nós não podemos nos associar a essa tendência. Então, irmãos, aquela mulher, de maneira muito sábia, foi ao homem de Deus, e destacou aspectos do exemplo do seu marido, um homem de Deus também. E aquela sábia mulher disse no versículo 1: meu marido, teu servo, morreu. Vamos ver algumas qualidades, então, deste homem de Deus. Ele era um discípulo dos profetas, está aí também no versículo 1. Era membro de um tipo de associação de profetas. Provavelmente Eliseu, o próprio Eliseu, fosse líder desse grupo. Seu marido, então, integrava, irmãos, essa associação e servia ali. Ele atuava com humildade. Dessa forma, esse homem era especial. Não fazem homens especiais, irmãos, eles fazem falta. Aliás, a sociedade desvaloriza essa qualidade dos que servem, dessas possibilidades da palavra de Deus. Para os incrédulos, são outros os requisitos. Faz falta aqueles que gostam do status, gostam de ser servidos, não de servir como este homem. A sociedade supervaloriza a vaidade das posições. Esses são lamentados no meio social, mas o texto nos apresenta outro entendimento, uma verdade não compreendida pela maioria e pela própria sociedade moderna. No reino de Deus é especial aquele que serve. E ela destaca isso: meu marido, teu servo, morreu. É a primeira qualidade que ela destaca e que ela fala ali para Eliseu. O apóstolo Paulo, irmãos, ele fazia questão de um detalhe. Em todas as suas cartas, praticamente, ele sempre se apresentava como servo. Os irmãos sabem disso. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus. Está, por exemplo, lá em Tito 1, versículo 1. A tradução mais adequada seria escravo, né? Paulo, escravo do Senhor. Foi inserido esse termo servo para amenizar a ideia, mas na verdade, originalmente significa escravo. Meus irmãos, será que eu tenho servido ao Senhor com alegria? Este homem servia ao Senhor. Homem especial. Uma mulher sábia que buscou o homem de Deus, buscou no lugar certo, no lugar correto, na fonte correta, e falou do seu marido, homem especial, serva, mas ela, uma mulher guerreira que lutou pela sua casa, lutou pela sua família, que foi no lugar certo, na hora certa, falar ali com Eliseu. Destaca também que o seu marido, também um homem especial, ele temia ao Senhor. Tu sabes que ele temia ao Senhor, diz aí o próprio versículo 1. Que síntese biográfica curta, meus irmãos, mais rica desse homem. Não precisava dizer praticamente mais nada da vida dele, desse servo. Só esse registro já bastaria para mostrar o seu caráter. Ele temia ao Senhor de uma maneira especial, não um mero temor de boca para fora, mas o temor ao Senhor verdadeiro e profundo. Esse homem, irmãos, não brincava de temer ao Senhor, por isso ele foi perseguido. Se os irmãos fizerem
um estudo histórico do período, os profetas ali, os discípulos dos profetas foram perseguidos por Jezabel, muitos mortos. Quem sabe a morte dele foi por essa perseguição? E muitos dizem que a dívida que ele deixou não foi por irresponsabilidade, não era um homem irresponsável, mas foi justamente uma dívida contraída pela perseguição. Ele deveria muitas vezes sair de casa, fugir, se esconder, e aí gerou assim a dívida para com aquela mulher. Tudo isso por causa do seu temor, irmãos, não por irresponsabilidade aquela dívida, mas por temor, quem sabe até a sua própria morte. Irmãos, o temor do Senhor é algo muito relevante. Como está o nosso temor a Deus? Precisamos cuidar, irmãos, porque a irreverência está sendo também valorizada na cultura moderna. O importante hoje para muitos é ser irreverente. Hoje dá até a impressão que o certo é transgredir. Não é preciso mais respeitar as pessoas, não é preciso mais respeitar as regras. O importante é ter personalidade forte, diz o mundo, né? Questionar, transgredir. Personalidade forte é desafiar as normas, as pessoas, as autoridades. Ninguém defende que possuir personalidade forte é cultivar o domínio próprio, é ser manso, é ser submisso. Ninguém defende isso, mas o contrário. E pela falta de temor, irmãos, muitos abandonaram a fé e passaram até a zombar da Bíblia, zombar de Deus. O Salmo 36, versículo 1 nos diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a ausência dele está na raiz de muitos males. Certamente, meus irmãos. Diante dos meus olhos, será que eu tenho cultivado o temor do Senhor, como diz esse salmo? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que eu tenho colocado diante dos meus olhos, da minha vida? Que haja, irmãos, um respeito reverente ao excelso Deus. Um temor como este homem aqui do texto. Esse aspecto tão destacado pela sua sábia mulher. Uma mulher sábia. O reconhecimento do temor ali daquele homem que havia morrido, mas deixou as suas marcas, meus irmãos. Deixou as suas marcas. Mas, meus irmãos, nessa sua luta pelo seu lar, essa sábia mulher, essa mulher guerreira, Semana do Lar, vamos aprender, irmãos, com esse texto, aplicando às nossas famílias essas verdades, o exemplo que esse homem deixou mesmo após morto, destacado por essa mulher sábia, guerreira. Vamos aprender com esse lar, irmãos, com esta família. E ela diz que o seu marido, ele fazia falta porque a sua ausência era sentida, irmãos. Existem aqueles que, algumas pessoas até dizem, graças a Deus que se foi, não é? Mas a ausência desse homem era sentida. E no mesmo versículo 1 ela diz assim: e tu sabes que ele temia ao Senhor, Eliseu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. É importante esse detalhe. A viúva faz aqui uma afirmação muito importante. Eliseu sabia que aquele homem temia ao Senhor. Tu sabes. Então a fidelidade daquele homem era conhecida do líder de Eliseu. Assim, irmãos, certamente todo aquele povo sabia da sua fé. Não era falácia, não era mentira, não era bajulação, era verdade. Tu sabes, as pessoas sabem. Havia o reconhecimento social da sua relevância, da relevância daquele homem. Homens especiais fazem muita falta, irmãos. Veja que toda a comunidade sentiu aquela ausência, tanto que todos ajudaram a socorrer a sua casa, né? Na sua ausência e na sua morte, todos ajudaram. Versículo 3 os diz: pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. A todos os vizinhos. Os vizinhos se mobilizaram para aquela situação. Certamente, irmãos, muitas vasilhas foram recolhidas. E há também outro aspecto que precisa ser mencionado.
A ausência daquele homem era sentida a partir da própria casa, a partir do próprio lar. Não adianta ter reconhecimento social, não adianta ter reconhecimento no emprego. A aprovação da sociedade é importante, no trabalho é importante, nos estudos também. A aprovação nos outros meios sociais é importante, sim, mas isso, irmãos, de nada vale se a aprovação do lar não ocorrer, não for realidade. E aquele homem era reconhecido desde a sua própria casa, como uma consequência da vida dele naquele lar. A casa, irmãos, é o início de tudo. A família é a base da liderança e da existência. Veja que a família desse homem o honrava muito. Uma família abençoada, uma mulher abençoada. Sua casa era a primeira a sair em defesa da honra daquele homem. E essa sábia esposa destacou ali diante do homem de Deus as virtudes desse seu marido que havia falecido. Os seus próprios filhos, irmãos, deram exemplo na busca de vasilhas, naquele trabalho ali solidário, irmãos. Eles aprenderam o temor, eles aprenderam sobre o serviço, qualidades que essa mulher destacou no seu marido. Esses filhos aprenderam e seguiram. É preciso que os filhos entendam isso. Seguir os exemplos, seguir os bons exemplos dos pais, das mães. A família estava então coesa em elevar o nome do Pai e em socorrer o próprio lar e a própria casa. Nós precisamos pensar, irmãos, nós precisamos refletir. Filhos, pensem nisso. Estejam ao lado, lutando, guerreando. Se for necessário, saiam às ruas, peçam vasilhas, lutem, trabalhem para socorrer a sua casa, para ajudar a sua família. Esposas, sejam guerreiras como essa mulher. Não deixe de valorizar seus filhos, seus maridos. Lutem pelos seus homens, pelas suas filhas, pela sua casa, pelo seu lar. Homem, seja servo, seja temente ao Senhor. Todo o possível deve ser feito para socorrer o lar, para socorrer a casa. Irmãos, precisamos entender isso. Que texto maravilhoso para entendermos o valor de uma família, de todos, pai, mãe, filhos, de todos, meus irmãos. Um texto maravilhoso. Tu sabes, Eliseu, tu sabes que ele temia ao Senhor. Destacou aquela sábia mulher. Meus irmãos, o nosso estudo de hoje trabalhou então sobre esse texto, queridos irmãos, e o tema, talvez o irmão tenha analisado esse texto pela primeira vez sobre o prisma daquele lar, ou talvez já tenha ouvido alguma outra mensagem, mas que seja de reflexão para as nossas casas, para as nossas famílias, nesse mês de maio, meus irmãos, um mês no qual nós falamos sobre os lares, sobre a família, mês das mães, né? Que Deus abençoe as mães, a partir do exemplo desta sábia mulher, mulher guerreira. Meus irmãos, o versículo 7, ele encerra nos informando assim, depois daquele milagre, da multiplicação, do aumento daquele azeite, meus irmãos, que texto maravilhoso, a partir do momento que eles fecharam as portas, né, dentro daquela intimidade do lar, da casa, em adoração ali, em união, em comunhão, Deus multiplicou e abençoou a partir do exemplo daquele homem, da coragem, da garra daquela mulher, da participação dos filhos. Ela volta e diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite. Ele disse a ela, né? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Então, irmãos, preste atenção. De uma realidade de morte, de uma realidade de dívida, de uma realidade de um iminente caos, aquela família, irmãos, a partir do exemplo daquele homem, a partir da garra e da luta daquela mulher, que não abriu mão de resgatar o seu lar, a partir da participação dos filhos, toda aquela perspectiva de morte, de derrota, de destruição, passa a ser uma perspectiva de vida. Você percebe aí no texto: vai tu, teus filhos e vivei do resto. Vida em perspectiva, vida em mudança de sorte, em prosperidade.
Meus irmãos, que texto lindo, que Deus os abençoe e abençoe as nossas casas e as nossas famílias nesse mês. Que esse texto tenha edificado a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.